ó, chegamos aqui no nosso Clube Criminal de hoje, recebendo o Dr. Felipe aqui, para o tema que a gente vai falar sobre atuação estratégica ali no Tribunal do Júri, defesa no Tribunal do Júri. Vai ser um tema muito, muito bacana hoje. Junto comigo aqui, o Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, eu brinco aí com o pessoal. E o Dr. Felipe está por aqui, quero que ele se apresente para vocês, conte um pouquinho da trajetória dele aí, para que vocês possam entender quem é nosso convidado de hoje. Vai lá, Dr. Felipe. Chegou o homem. Chegou o homem, tá aqui. Deixa eu ver se ele... Espero ou não? Espero o doutor João entrar? Não, pode ir falando, daqui a pouco ele entra. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Jeitens, advogado criminalista, e por um acaso, lá no início da minha carreira, ainda estou no início, não estou há 10 mil anos advogando, mas acabei me deparando com o Tribunal do Júri e desde então acabei focando nisso. Não tinha o sonho de ser advogado criminalista, não tinha o sonho de ser um advogado de júri, mas aconteceu aquilo que acontece com pouca gente, né? Quase ninguém, olha aí, que é acabar atuando, se apaixonar pelo negócio e não largar, não conseguir largar mais aquilo ali. Fala, doutor! Não me escuta. Acho que não está me escutando, mas então... e daí... Fala, pessoal! Dessa coisa que acontece com alguns, acabei trabalhando e tive a oportunidade de trabalhar em diversos plenários desde o início da minha carreira. E assim, gente, foi sem querer, mas daí a gente acabou fazendo um júri, daqui a pouco, outra semana tinha outro, e acabei pegando ali uma sequência de plenários em comarcas que não tinham defensores públicos para dar conta, e a gente acabou abraçando e começou a fazer, não tinha pretensão enfim, de tudo isso que acontece depois, né, de você ser chamado para dar aula sobre júri, de chamar para dar palestra, enfim, dividir aquele pouco que a gente aprende todos os dias em plenário, todos os dias na nossa lida aí. Show de bola. O João acabou de chegar aqui, ó, ele literalmente chegou onde eu tô. Grande, eu tava com saudade desse cara aí, tchê. Excelente, bom ver vocês, né? Felipe Jeitens, obrigado por estar participando desse nosso podcast. Rodrigo Alvarez, mais um dia aqui, né? Hoje nós estamos no mesmo local, Rodrigo Alvarez e eu, a gente está aqui no Estúdio Criminal na Prática, e quero desde já agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, partilhando desse momento tão especial. Felipe Jeitens é um fera no Tribunal do Júri, não é à toa que está aqui escolhido para falar sobre estratégia no Tribunal do Júri. Muito obrigado. Grande, cara. Que satisfação, cara. Grande satisfação estar com vocês aí, gente. De bola. Você falou que você atuou numa comarca onde não tinha defensoria, né? Qual que é essa comarca onde você começou a atuar, onde você atua, não sei? Cara, na verdade tinha defensoria. Só que o defensor, ele começou o mestrado na época. De repente, você pode até conhecer o doutor Andrei. Na época ele começou o mestrado bem no dia em que aconteciam os júris. Então eu digo para ele, olha, cara, esse foi o pontapé inicial, porque daí era uma comarca com muitos júris lá em Canoas. E também o acaso de acontecer do juiz da comarca de Alvorada, ambas no Rio Grande do Sul, chamarem a gente para fazer um júri, e também onde a defensoria não tinha pessoal para fazer os plenários, que eram pelo menos 2, 3 plenários por semana nessas duas comarcas, então a gente ia lá e estava sempre atuando. Mas o André é um baita de um defensor, a gente acabou dividindo o plenário juntos já, um baita de um defensor público. Legal, show de bola. Bom, o que você pode falar assim desses seus primeiros júris para a galera que vai começar a entrar? Como é que foi essa tensão ou não foi tensão? Como é que foi esse primeiro contato seu com o júri? Então, quando a colega entrou em contato comigo aí, para a gente pensar num tema para essa live, eu falei, pô, a gente tem que falar de estratégias no Tribunal do Júri, por quê? Porque eu consumo muito material de júri, acredito que os senhores também, porque a gente está sempre buscando aprender ou pegar uma sacada, alguma coisa para agregar aquele nosso trabalho. Então a gente faz cursos ali onde a gente aprende muitas questões teóricas que são importantes, é a nossa base, mas muito pouco do que a gente pode fazer em plenário. Você aprende o procedimento, você aprende às vezes o que acontece, mas você não sabe como estruturar aquilo. E eu acho que isso é essencial para quando a gente vai iniciar na carreira, porque as minhas dificuldades, por exemplo, eram de questões práticas. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha prática.
não sabia o que esperar. Eu fui com uma cabeça para o meu primeiro júri, achando que era o seguinte, olha, o processo foi feita uma instrução, a defesa foi por esse lado, a acusação por esse, eu vou apresentar isso para os jurados, de acordo com o viés defensivo, brigar por aquilo ali, mostrar os pontos onde acontecem atritos ali entre as teses, e é isso. Mas eu não sabia de tudo aquilo que vinha por trás dessas questões. Por exemplo, você não, para quem, aí eu digo, né, tem muita gente que antes de se tornar advogado já vai estar lá assistindo o júri, está lá aprendendo, está lá absorvendo aquilo, mas eu não tinha essa experiência. Eu fui ali em 2, 3 plenários antes e eu não sabia que o promotor podia simplesmente fechar o processo e começar a falar de N coisas e nada sobre o caso. E isso é muito comum. Você vai trabalhar em comarcas aí de capital, por exemplo, tem muitos promotores que eles deixam um caderninho processual ali e começam a falar da criminalidade. E daí eu pensava na minha inocência, pô, o cara não está trabalhando prova, né? Que besta. Mas daí são questões, são discursos verdadeiros de coisas que acontecem na sociedade, e que tem um peso muito forte. Então, assim, diversas questões aconteceram e eu não tinha esse feeling, esse conhecimento, eu não tinha esse tato, que foram coisas que eu fui pegando depois. Mas, assim, foi muito evidente, até hoje essas questões de estrutura de defesa. Como é que vai ser a minha estrutura de defesa? Porque o júri ele não pode ter aquele roteiro engessado, porque qualquer coisa pode fazer você mudar toda a sua estratégia. Ou você mudar a estratégia, ou mudar o modo de sustentar, de inquirir determinada testemunha, ou deixa de inquirir testemunha, ou o réu fala, ou o réu não vai falar. Muitas coisas acontecem no dia do plenário. Muitas coisas você vai ter que deixar. E não é incomum que, na grande parte dos júris, você finalize a sua defesa somente depois da instrução em plenário e da sustentação do acusador. Tudo interfere, tudo influencia, então eu acreditava que, olha, eu fiz aqui minha defesinha, vou lá apresentar e está tudo certo. Mas não. E daí vem essa questão de estratégias defensivas. O que a gente pode fazer no tribunal do júri? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai apresentar a nossa defesa? Porque daí tem outras questões, né? Não basta você saber toda a prova, saber todo o conteúdo, saber cada página do processo, isso é o mínimo. Mas não basta saber tudo isso se você não saber, se você não souber se comunicar com o jurado. Como é que você vai se comunicar? Porque assim, você pode ser o cara mais inteligente, você pode ter sido o CDF da sua faculdade, e você vai para o júri com essa postura aí de sabe tudo, os jurados não vão com a tua cara de arrogante e não querem saber o que você tem a falar. Eles estão ali com o promotor, que muitas vezes os jurados já trabalharam outras vezes no mês, que é um cara cordial, que é um cara legal, que é um cara humilde, que é um cara que é diferente desse advogado com essa postura aqui que chegou querendo, sabe? A gente tem esse estigma muitas vezes. Então, são essas questões. Ô, Felipe, sabe que às vezes eu começo a ler aqui deixa eu até pontuar uma coisa aqui que você falou, que eu achei bacana, que foi essa questão da estratégia defensiva, né, e como ela muda durante o plenário. Eu aprendi uma vez uma técnica chamada V-Cards. Ela não é para o direito, ela não é para o júri, mas eu acabei adaptando para o júri e para mim serviu muito bem. Eu até vou colocar aqui para você poder ver. Eu botei uma foto só, tá? No computador aqui. Como que ela funciona? Eu uso esse post-its numa folha, como se fosse essa imagem que está aqui. E aí eu vou colocando quais são os pontos que eu vou falar em cada um desses post-its. E aí eu posso utilizar também as cores para remeter à emoção que eu quero passar naquele momento. Se é uma emoção calma, se é uma emoção mais... se eu tô uma pessoa mais agressiva naquele momento de falar aquilo. Então eu vou colocando esses post-its. Essa é uma técnica de palestrante, tá? E por que deu muito certo para o júri? Porque eu posso mudar a minha fala a todo momento. Eu posso pegar um elemento que eu ia falar aqui no meio e tirar ele da minha fala rapidamente. Eu posso colocar ele lá para baixo. Eu posso, na minha tréplica, pegar elementos que eu já utilizei que foram bons, que eu senti que foram bons, e reposicionar eles da minha tréplica. Então, colocando post-its assim, numa folha, com a sequência do que eu vou dizer, ficou muito legal para que eu pudesse ter essa dinâmica que você falou que é preciso no tribunal do júri. Eu posso acrescentar coisa no meio da minha fala, eu posso remodelar esses post-its, e fica uma coisa que você pode pegar, né? E, inclusive, o jurado ficou muito curioso para saber o que são esse monte de post-it colado numa sequência, assim, né?
Cara, Claro que é só um demais. tópico. E aí o João fala muito disso, né? De colocar só o tópico e não tudo que você vai falar ali no seu roteiro. Rodrigo, olha que interessante. Demais. Eu utilizo de algo bem parecido quando eu vou etiquetar o meu processo. Eu sou daltônico, para quem não sabe isso, eu tenho uma dificuldade em enxergar com cores, não enxergo preto e branco, mas eu enxergo muito pouco as cores. Então, quando eu vou etiquetar o meu processo é todo etiquetado e eu tenho que saber que as etiquetas, elas são meios, são funcionalidades para que eu consiga, de alguma maneira, chegar rápido na informação que eu preciso dentro de um processo que é gigantesco. Primeira coisa, eu coloco na lateral, em amarelo, em cores claras, sempre aqueles episódios processuais que me são importantes. Por exemplo, laudos, perícias, depoimentos, coisas que aconteceram durante o processo que eu preciso achar rápido. E nem sempre eu coloco escrito. Por exemplo, laudo de necropsia. Eu já me acostumei, em vez de eu escrever laudo de necropsia, eu coloco só um homenzinho, que é o que mais me marca num laudo de necropsia, aquele croquis das lesões. Então eu coloco só um homenzinho. Laudo de arma, eu desenho uma arminha. Então são coisas que eu olho, por exemplo, coloquei aqui esse sinal, automaticamente eu não preciso colocar assim, apreciei a fala do colega. Não, eu coloco só o coraçãozinho, né? Então no final das contas eu coloco gatilhos. E esses gatilhos, eles funcionam para que quando eu estiver na sustentação, eu consiga achar rapidamente. Coisas que eu já vi advogados errando. Vai etiquetar o processo. Aí ele etiqueta, escreve um monte de coisa, na hora ele fica aquele monte de etiqueta com um monte de coisa escrita e não consegue achar nada. Aí quando ele acha, ele abre a página. E aí ele abre e na página tá tudo grifado, tudo colorido. Então, assim, as minhas páginas, os processos, um laudo de necropsia tem ali 2 grifos. 2 grifos. Ou seja, eu bato o olho, eu já sei aonde que eu quero chegar e o que eu quero falar. Nas minhas etiquetas, tudo é colocado. Por exemplo, eu estava falando das amarelas, né? Geralmente as cores claras, que são os eventos do processo. As cores escuras são os depoimentos em sede policial. Como que eu faço para diferenciar os depoimentos em sede policial para os em sede judicial? Eu coloco os judiciais na parte de cima. Então, na parte do lado são os depoimentos em cores escuras, na parte policial. Na parte de cima são os em fase judicial. E aí, geralmente, na parte de baixo, eu coloco em cores escuras os elementos negativos para minha defesa. Tudo aquilo que é ruim para minha defesa. Então, você vê, poxa, na minha cabeça eu estou acostumado. Olhei para a parte de cima, depoimentos em fase judicial. Parte do lado, depoimentos na parte policial, né, investigativa, em escuro. Os eventos em amarelo tá tudo separadinho, sabe? Às vezes até por desenhos. Então, no final das contas, o processo em si, você vai manusear aquele caderno impresso, você precisa ter, por quê? Você vai chegar pro jurado e falar aqui, ó, tá aqui no processo. E você mostra o processo primeiro, você já mostra que tá tudo etiquetado, seu jurado já sabe, esse cara sabe tudo do processo. Depois, eu sempre falo que no júri uma estratégia minha é o falar e provar. Você, advogado, tem muito pouca credibilidade. Você é o defensor do bandido ali. Você é o defensor do inimigo da sociedade. Seu cliente está ali porque toda a polícia, perícia, judiciário, todo mundo acredita que seu cliente é culpado. E só você, que é o bonitão, que acredita que seu cliente é inocente. Começa por aí. Então você já chega com muito pouca credibilidade. Agora, quando você chega e fala assim, ó, o processo está aqui. Nós, juízes da sociedade, vamos julgar com o nosso senso, nosso rancor, ou vamos julgar com processo? Porque eu nunca vi juiz que não julga com processo. É lei e processo. São 2 coisas que o juiz tem que se embasar. E você hoje é juiz. Aqui, ó, o processo está me dizendo as folhas tais que não houve lesão ou que não foi identificado quem que era o autor. E agora você vai escolher se você vai obedecer o processo ou se você vai julgar conforme os seus achismos. Conforme o que o judiciário fez até agora. Fechou os olhos para a verdade que está aqui estampada no processo para colocar o indivíduo aqui sem provas no tribunal do júri. Então você vê que assim, ó, tudo é correlacionado e você precisa ter ali na mão, ali, o processo na mão, de fácil acesso para você mostrar e esfregar na cara do jurado, né? E com todo o respeito, claro. Mas sempre assim, falar e provar, para credibilizar a sua palavra. Quanto mais você faz isso, mais credibilidade você vai ganhando e automaticamente eu vejo muitos promotores fazendo muito pouco isso. Os promotores falam, como o Felipe muito bem falou aqui, fecham o processo, esquece do processo, fica falando de coisa aleatória. E o jurado sabe julgar, fala, peraí, esse promotor, que é o bambambam, que é o senhor da justiça, nem abre o processo. Agora o advogado, que eu nem acreditava nele, tá aqui, ó, mostrando só defesa no processo. Cara, é muitas vezes questão de nós alertarmos, né, os jurados, olha, a gente está analisando ponto a ponto. E eu falo muito no júri isso, João.
Ninguém conhece mais esse processo do que eu. Ninguém, cara, eu estudo o processo. A minha sócia, ela fica louca, porque eu escrevo. Muito bom. Eu boto o post-it, eu digo ninguém. Cara, eu escrevo e eu chego a decorar ali 1 minuto, 1 segundo que eu... Sabe? Mas isso, claro, você lê uma vez, você não vai decorar. Você lê de novo. Quanto mais você estudar, melhor. E eu tenho essa postura de falar para o promotor, doutor, não tem nada que o senhor possa me dizer que eu vá estar... que eu não tenha conhecimento. Tanto que qualquer coisa que o senhor me perguntar, aqui está tudo aqui. Quando eu faço a apresentação de slides, eu já digo, olha, inclusive se o senhor olhar ali, já está toda a referência para não me atrapalhar no debate, já deixo tudo ali quando eu uso, por exemplo, isso. E assim, ó, cara, essa técnica dos post-its eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente pega, e aí tá aquela questão que a gente não aprende nos livros, né? Que é, pô, por tu pegar o jurado pela curiosidade. Muitas vezes é um júri complicado que tu sabe que eles já vão ter uma predisposição a querer não ir muito pelo teu lado. Daqui a pouco é júri envolvendo tráfico. Tráfico, a gente sabe que são, às vezes, denúncias horríveis de arrancou um pedaço de um, fez cavar a própria cova, enfim, é um negócio pesado. Os jurados, muitas vezes, a disposição de nos ouvir diminui. Mas quando você deixa ele curioso, ele quer saber o que tem aí, né? E essa questão do tópico que o doutor Rodrigo falou, o diretor do TED, ele tem um livro, TED das palestras, ele diz que quando você escreve o conteúdo, né? Quando você tem um tópico e o conteúdo abaixo, o teu texto ele tem 0 impacto. Porque o jurado ali, a pessoa que está assistindo, teu ouvinte ali, ele está lendo. Então você não consegue impactar. Então é outra coisa que eu tomo muito cuidado, é de não entregar minha fala ali no slide, ou no quadro, ou no flipart ali que eu uso. E essa questão de embasamento no processo, que nem eu falei, é um alerta que a gente vai fazendo, porque assim, ó, e eu sempre digo para os jurados, olha, os senhores podem prestar atenção que quando o discurso ele fala sobre tudo e deixa o processo de lado, é porque a gente não está julgando o que aconteceu aqui. Ele está falando sobre outras questões que não são irreais, elas são verdadeiras, mas não é esse processo que vai resolver essa questão. Esse processo é diferente. E aí está um trabalho que a gente tem de mostrar que realmente isso existe sim, aquilo que ele falou, são diversos casos de homicídio envolvendo tráfico, envolvendo isso, aquilo, mas esse não, esse aqui é diferente, esse é um caso especial. Nós temos a missão de mostrar que aquele nosso caso é especial e não é como está sendo relatado ali. Por isso que a gente tem o dever, olha, senhor jurado, a gente tem que julgar em conformidade com o que está aqui. A defesa está apresentando exatamente, e tanto a indicação dos autos quanto a indicação legal. Gosto muito de trabalhar com a lei ali, mostrando o artigo. Se os senhores absolverem com base nesse artigo, os senhores vão estar cumprindo a lei. Vão estar cumprindo o juramento que fizeram lá no início do julgamento. Então, assim, ó, de dar essa segurança de, não é o advogado que está inventando, é a lei, já está escrito ali, ele está só mostrando para nós. Olha que interessante, uma pequena assim, consideração minha que vem ao encontro exatamente com o que você disse. Olha o que o Felipe disse, ele falou sobre a lei, ele falou sobre o processo, ele falou sobre o ganho de credibilidade com os jurados. Eu entendo que nós, advogados, precisamos a todo momento nos credibilizar e fazer com que o jurado aos poucos entenda que nós não somos defensores de impunidade, que a gente está buscando ali o efetivo gozo da justiça, do judiciário. Então, uma dica, uma estratégia minha que eu faço, que o podcast hoje é para falar sobre estratégia, né, para plenário, algo que eu faço desde o começo. Primeiro, cumprimentos. Os meus cumprimentos não são aqueles cumprimentos enfadonhos, que fica puxando o saco de todo mundo e fica naquela enrolation ali que o jurado odeia aquilo, sabe? Então, o meu primeiro momento, de fala, desde o momento que eu abro a boca, ele já é sustentação e já é direcionado ao jurado. Como? O meu cumprimento com o juiz já é uma sustentação para credibilizar e para passar essa mensagem que o Felipe acabou de dizer aqui. Eu chego para o juiz e falo, excelência, é um prazer estar aqui nesse plenário que é presidido por você, né, por Vossa Excelência. Eu quero desde já agradecer aos jurados por entenderem que você é um juiz justo por causa de uma coisa. As suas sentenças são baseadas na lei e nunca fogem do processo. Elas pegam os elementos processuais, o senhor fundamenta o seu entendimento na lei
e faz uma decisão. E é isso que o jurado tem que fazer hoje. Analisar a lei, analisar o processo, sem fugir da lei do processo, e decidir. Então hoje os jurados vão fazer o que o juiz faz todos os dias, que Vossa Excelência faz todos os dias. O meu compromisso com o juiz é isso. Eu já começo sustentando para o juiz, né? Na verdade, o interlocutor, o destinatário da fala é com o jurado, para advertir que ele tem que fazer a mesma coisa que o juiz faz todo dia, que é considerar a lei e o processo apenas para tomar a sua decisão ao final do julgamento. Ô, João, se eu puder acrescentar só uma coisa, eu queria primeiro mostrar para o pessoal um vídeo. Quem está assistindo, ó, depois vocês procuram, tá? É o vídeo da Endeavor, que tem esse cara aqui, que chama O Menino que Só Tinha Uma Chance. É o Menino que Só Tinha Uma Chance. Depois vocês assistam esse vídeo, ele vai falar... ele serviu para mim, ele é bem antigo, tá? Ele é um vídeo de 5 anos atrás, mas serviu muito para que eu preparasse todas as minhas palestras. Ele fala muito sobre história e ele falou uma coisa que o Felipe pontuou, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: se o que você está transmitindo lá no seu slide é a mesma coisa que você está falando, alguma das duas partes não tem razão de ser. Ou você não tem por que estar ali, porque já está tudo escrito lá no slide, ou o slide não precisaria estar ali, porque você já está falando tudo que está lá. E aí ele conta uma maneira diferente de você fazer narrativas, né? De você contar uma história, de você colocar os pontos a pontos assim, do que você vai falar no júri. E aí vocês estavam falando sobre abertura, sobre começo. E até queria colocar essa provocação para poder entender o que vocês acham disso. Eu sempre gosto de iniciar o tribunal do júri, né, como técnica mesmo, com algo disruptivo. Ou seja, tem júri que eu vou começar que eu vou chamar o réu de monstro. Vou falar, ó, esse cara é um monstro. A gente está julgando aqui um monstro. E aí, isso automaticamente vai trazer uma curiosidade dos jurados. Porque eles vão falar assim, porra, o que esse cara tá falando? Como assim? Ele não era defesa? Como é que ele tá começando a falar que o cara que está sendo julgado é um monstro? Ou então você fala outra coisa assim, que seja bem disruptivo, que seja algo que seja fora do padrão, fora do conceito. Pra quê? Pra gerar aquele clique no jurado e ele falar assim, cara, eu tenho que prestar atenção no que esse cara tá falando. Rodrigo, quantas e quantas vezes eu fiz exatamente isso que você falou aqui? Eu tô empolgado com a sua fala. Por quê? Muito bom, cara. Que a minha tese vai ser desistência voluntária ou desclassificação. Eu já chego falando. Hoje eu não vou pedir a absolvição dele. Eu sou um advogado que veio aqui pedir a condenação e vocês vão entender ao final a condenação que eu vou pedir. Eu não estou em busca da impunidade, estou em busca da justiça. E a justiça se faz com a condenação dentro dos exatos limites da culpabilidade dele. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui. E aí eu começo com elementos disruptivos também, Rodrigo, exatamente igual você disse. Sabe, doutores, colegas, eu fico empolgado, cara, porque é muito bom, né, cara? Quando eu já caí numas assim de fazer live com os caras do júri que eu olhava assim, meu Deus, cara, o que esse cara tá falando, velho? Mas eu fico empolgado porque você, tipo assim, a gente vê quando o cara sabe o que tá falando, sabe? E trabalha com o negócio. Eu vou dizer para vocês, depois que eu tenho minha tese organizadinha, estruturada a minha defesa, aí eu começo a entrar numa assim, ó, agora eu chamo de mote, né? Qual vai ser o mote? O que eu vou pegar? Onde eu vou encaixar aqui elementos para causar isso no jurado, para causar aquilo assim, pô, do que esse cara tá falando? Ou, sabe, causar aquela estranheza, aquela curiosidade. Então, assim, ó, eu sempre, depois que tá tudo alinhadinho, eu penso, tá, e agora? Onde é que entra esses elementos que vocês chamam de elementos disruptivos? E eu achei, olha, sensacional, cara, sensacional. Em relação à saudação, que o João falou, gente, a minha saudação também, ela sempre tem que ter link com a defesa. Não faço saudação por saudar, ela tem que ter um link com a defesa. Se é crime contra policiais, eu vou fazer uma saudação especial para a polícia, ressaltar o trabalho deles e mostrar que, olha, ou quando envolve testemunhas policiais que eu tenho que tirar o crédito, eu digo, olha, instituição respeitosa, não sei o quê. Mas, nesse caso aqui, nós não tivemos agentes trabalhando nesse... Sabe, eu faço esse link. E daí, agora para dividir com vocês estratégia, vou dividir uma estratégia que eu gosto muito, para não perder o fio da meada, que é o seguinte, gente, existe um autor até que chama ela de absolvição fictícia, que é quando você consegue, de certa forma, aumentar a estatística, as suas probabilidades de absolver um réu. E daí o que acontece? Por exemplo, se você vai para o júri e só com a tese de negativa de autoria, daí daqui a pouco desse conselho de sentença você tem 3 jurados que acreditavam que o réu deveria ser absolvido por ela. Você tem um réu condenado por 4-3.
Digamos que para esse mesmo júri você fosse com uma tese ali de insuficiência probatória. Olha, minha tese é essa, vou dizer que não tem prova suficiente e tal. E a mesma coisa, 3 jurados entendem que o réu deveria ser absolvido. Você novamente tem um réu condenado, 4-3 para acusação. E daí quando você trabalha essas 2 teses, você tem a possibilidade daqui a pouco de ter... Claro, se forem os mesmos jurados que entenderem, não mudaria muito, mas e se forem 3 jurados, os mesmos 3 jurados diferentes que entendem que ele deveria ser absolvido por 3 acreditam que deveria ser absolvido por negativa de autoria e 3 pela insuficiência probatória, você teria ali um júri com absolvição do réu. O conselho ele não votou por uma tese, mas levar outra tese para o plenário faz com que você aumente a chance de absolvição do seu cliente. E muitas vezes, gente, você está dizendo a mesma coisa para os jurados. Por exemplo, eu estou trabalhando a negativa de autoria por quê? Porque a prova não é suficiente que ele é autor. Porque você está dizendo a mesma coisa para os jurados. A prova é insuficiente, mas você leva com uma perspectiva diferente. Você diz, por um exemplo, trazendo um exemplo, a defesa entende de forma convicta que ele não é o autor. Não foi e tal. Mas, para quem ainda está com o pé atrás, para quem não iria para o extremo de absolver, nem para o extremo de condenar, para quem ainda está aqui no meio, que é a dúvida, que ela é causada por quando não existem elementos suficientes, a lei tem uma predisposição para isso. O que a legislação diz em qualquer lugar do mundo? Olha, em caso de dúvida o réu deve ser absolvido. Então assim, a defesa entende de forma convicta que é ele, que não é ele. Mas, para aqueles jurados que não têm essa convicção, que não estão nem no extremo de absolver e condenar, que ainda estão aqui no meio com a dúvida, entendam que isso é causado pela insuficiência de provas e o caminho é o voto pela absolvição. Então você fala a mesma coisa com perspectivas diferentes, mas você dá uma sensação para o jurado de, olha, realmente eu não tenho certeza de que não é esse cara, mas estou com dúvida, então vou lá votar seguir esse caminho. Normalmente eu levo pelo menos 2 teses para o plenário, pensando nessa possibilidade tem um autor que chama de absolvição fictícia em razão disso, porque ele acredita que não deveria ter absolvição. Ele se indigna e diz, não, porque os jurados não estão absolvendo, eles estão condenando, só que na somatória ali o réu acaba sendo absolvido. Eu não sei se eu fui muito claro, porque esse é um negócio meio... Mas assim, gente, é uma estratégia que eu utilizo em praticamente 100% dos meus júris. Legal, show de bola. Perguntaram também sobre a parte aqui, vou pensar umas perguntas que estão fazendo aqui. Como é que a gente lida com a parte? Eu normalmente não permito o a parte. E aí eu faço o que o João falou na hora de iniciar os cumprimentos ali. Primeiro que eu odeio quando você trabalha... Imagina você trabalha numa vara do júri, você tem que fazer 2, 3 júris por semana com as mesmas pessoas e você tem que fazer 10 minutos de cumprimento, os mesmos blá blá blás que você sempre faz. Cara, chega uma hora que fica muito automático, muito enfadonho. Mas enfim, só essa pontuação. Com relação ao à parte, normalmente eu não permito, e aí eu utilizo isso para mostrar para o jurado que o promotor não respeita a lei. Como se fosse isso. Para falar para ele, olha, não permito a parte, existe uma regra processual para isso, existe uma regra para você fazer a tua parte, você está interrompendo a minha fala. Peça para o juiz para fazer a forma correta, o juiz vai acrescentar o tempo na minha fala, aí você faz, você não quer respeitar a lei nem no plenário, quem dirá na acusação que você fez com o réu. É uma forma de você utilizar isso. Claro que nem sempre é assim, claro que às vezes é uma parte que é conveniente até para o que eu estou falando, eu vou permitir, mas essa é uma das estratégias quase possíveis de usar. Vocês têm outras estratégias com relação à parte ou não? Doutor, faça a frente aí. Vamos lá. A partes é algo que, na maioria das vezes, é utilizado de uma maneira equivocada, tá? Por ambas as partes. Por que eu digo isso? Porque a parte deveria ser um momento onde, durante a sustentação, para que o jurado não seja levado a erro, a parte contrária se insurge, há possíveis equívocos que tem que ser sanado naquele momento, há mentiras, né, ou afirmações que vão contrária a elementos do processo. E, para além disso, né, há situações onde, mesmo abordando questões que estão no processo, essas questões elas estão, assim, digamos, sendo subvertidas. Então, mereceria a parte contrária intervir e esclarecer aquilo para que o jurado não fique 1h30 ouvindo algo impossível erro.
Só que na prática a gente vê que os tribunos, e aí eu não estou falando de acusadores, só falando de defesa também, se utilizam de a parte para atrapalhar a parte contrária. E quantas vezes, no meio da parte, peraí, doutor, antes do senhor falar, vou conceder uma parte, a lei autoriza o senhor me apartear, né? O senhor tem 1h30 para falar, como acusação. Já falou 1h30, eu não interrompi nenhuma vez. Agora, se o senhor quiser, o senhor pode vir na réplica e falar mais 1 hora. Isso que não é júri de corréu. Se tiver corréu, eu vou falar. O senhor teve 2h30 para falar e agora o senhor tem mais 2 horas na réplica. Não é possível que em 2h30 não deu para o senhor falar tudo que o senhor tinha para falar para chegar aqui me interromper no meio da minha escassa fala. Eu falo desse jeito, já começa a conversa por aí. Então, qual que eu vejo o prejuízo do à parte? Poxa, muitas vezes, lá no final da sua peroração final, o promotor tem um momento dele de fala, onde ele vai lá chamar a sociedade para falar em nome da lei, né? Que resposta vocês vão dar para a sociedade depois de um crime bárbaro desse. Ele tem a peroração final dele, ele tem um momento de, digamos assim, de envolver o jurado de forma emotiva, envolver o jurado no convencimento dele. Agora, o advogado está lá no final da fala dele, depois de abordar todos os elementos processuais, ele está fazendo a peroração final, chamando a emoção para o final. Aí vem o bonitão do promotor e aparteia. Para falar de algo processual? Não, para atrapalhar a defesa. Aí eu acho desleal. Aí eu acho deselegante. Aí não vai. Aí ele vai. Sabe, eu vou me insurgir veementemente com relação a isso. Para que não aconteça, porque insurgindo ou não, sabe, e você brigando ali ou não, o seu momento de emoção acabou, quebrou. Então eu já me preparo, a minha estratégia é essa, eu já me preparo antes para mostrar para o jurado. Senhor jurado, presta atenção quem está em busca da verdade e quem está tumultuando. Porque eu, advogado, não interrompi nenhuma vez a acusação. Porque eu acho que tem muito tempo para todo mundo falar. Minha mãe, eu falo isso no júri mesmo. Minha mãe já dizia, enquanto um burro fala, o outro baixa a orelha. O que depender desse burro aqui, eu não vou atrapalhar nenhuma vez o promotor. Não só em educação para com ele, mas em respeito aos jurados. Exatamente isso. Quando a parte contrária fica atrapalhando de propósito, e vocês vão estar atentos a isso, quem está atrapalhando de propósito, o jurado está sendo desrespeitado, porque o jurado precisa ouvir todo o argumento de acusação e todo o argumento de defesa para que ele possa se convencer. E quando a parte contrária fica me atrapalhando, ela não está me atrapalhando, está atrapalhando você de entender o que aconteceu no processo para que você decida. Então eu explico isso muito bem para o jurado já sacar quem está sendo deselegante, quem está atrapalhando ele entender o argumento da defesa ou da acusação, né? Então aí, você vê, antes mesmo, lá do final de acontecer aquela interrupção desonesta, eu aviso o jurado. E o promotor vê isso. E o promotor não vai, na maioria das vezes eu não tenho interrupções desonestas. Por quê? Ele já sabe que o jurado já está bem advertido eu já abri os olhos com relação a isso. Então ele não é louco de perder a credibilidade dele de vez, ali no final da minha peroração, de forma desonesta, ou seja, ele não está buscando elementos processuais, ele só quer tumultuar o processo. Então o jurado percebe isso, o promotor também percebe isso, e a gente não tem apartes desonestos. Eu não sou contra apartes, desde que a parte não seja desonesto, não seja com intenção de atrapalhar a parte contrária. Sabe que eu sou muito dessa, porque, cara, eu deixo trabalhar. Promotor, deixo trabalhar, assim, eu faço a parte mais pontuais, de questões assim, falou uma bobagem, falo, doutor, só posso, e ainda peço, doutor, por gentileza, será que o senhor poderia me fazer uma parte? Sempre. Porque, cara, daí depois, quando você vai estar falando, e o promotor entrar com essa, como tu falou, a gente coloca ele numa posição de desrespeito. Olha, esse cara não respeita o que está acontecendo aqui. E a gente nos coloca ao lado do jurado. Ó, nós aqui está tentando fazer algo sério, tentando trabalhar de forma séria, e o promotor tá e afasta. Eu gosto dessa, quando eu tenho oportunidade de afastar isso, de mostrar, ó, ele lá longe, nós aqui, eu, advogado e jurados, de me colocar próximo dos jurados, também pensando nessa questão da afeição, da empatia com eles. Mas eu deixo trabalhar, e principalmente por quê? Porque normalmente o aparte feito pelo promotor, ele quer revelar, ele quer demonstrar fragilidades na defesa. E quando o advogado ele abraça isso, ele ressalta essas fragilidades, ele destaca isso. E daí eu tenho uma discussão, e até pelo que eu vejo de vocês devem pensar muito parecido comigo nesse aspecto, porque eu conversei com colegas que eles dizem que o advogado tem que ter resposta para tudo.
Só que eu falei, cara, isso não existe. Não existe tu ter resposta para tudo. E quando você quer ser o cara que tem resposta para tudo, você deixa o promotor conduzir a sua sustentação. Porque daí ele vai te questionando, tu vai respondendo. Ele questiona, você responde. Você esquece os jurados, e o júri é para os jurados, não é para o promotor, não. Então, assim, eu deixo trabalhar. Se o promotor depois vem para cima de mim e fala, doutor, com todo o respeito, eu não atrapalhei a sua fala, eu tenho muita consideração pelo senhor, se trabalhou junto ou não, vai depender dali da questão, mas enfim, eu gostaria só de fazer o meu trabalho também da mesma forma, o senhor vai ter mais um tempo para falar e tal, mas não deixo ele conduzir a minha defesa. E outra, não demonstro minhas fragilidades. Se é alguma questão, e aí vai muito do meu interesse como defesa, o que ele trouxe é bom para mim, eu pego. Olha, o doutor trouxe uma questão extremamente importante nesse processo. Vou lá e discorro aquilo. Não é importante para mim, eu ignoro. Às vezes, assim, ó, tem juízes que... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem juízes que eles... Cara, que eles param a tua sustentação. Não, eu vou a parte aqui, vou considerar a parte legal e vou deixar o promotor falar. Daí o promotor vem, eu já presenciei, já vivi isso. E o promotor vem e quer rebater teus argumentos durante a tua fala, assim, sabe, de forma totalmente equivocada, mas você sabe que tem juiz que, a gente faz consignação e tal, mas tem juiz que permite essas atrocidades. Eu viro as costas, vou lá para minha bancada, volto, parei aqui, continuo, não tô nem aí. Ele quer me chamar para aquilo ali, ele quer que eu vá, ele foi ali para quê? Ele quer que eu caia naquele conto. É que nem um texto que uma colega escreveu muito bom. Minhoca não nada é o título do texto. Lá no canal Ciências Criminais ele tá postado. Você vê a minhoquinha nadando ali, você é o peixe, você vê a minhoquinha nadando, você tem que pensar, ó, a minhoca não nada. Porque o peixe que pensar que a minhoca está ali porque ela nada, ele ia abocanhar e caiu na isca. Foi pego. E aí você vê ali o advogado debatendo, discutindo com o promotor, gasta uma energia, perde o fio da meada, volta para o plenário, não sabe nem onde parou. Às vezes está todo mundo olhando para o advogado assim, e aí? E o advogado olha para o réu, e aí? Onde é que a gente estava mesmo? Então, assim, a gente cair nessa é muito prejudicial. Então, não costumo brigar. Assim, ó, hoje, claro, né, cara? Tenho certeza que vocês também. A nossa postura, ela vai mudando com o passar do tempo, né? A gente aprende, muita coisa a gente aprende errando. Duas coisas que eu posso dizer com relação a isso que você falou. Vou dar uma cortadinha aqui. Duas coisas que eu posso dizer com relação a isso que você falou. Primeiro, eu costumo fazer paralelismos, tá? Posse de bola e protagonismo. Então, as duas coisas que eu gosto de abordar com relação a isso que você falou. Advogado, você precisa de rebater todos os argumentos da acusação? Não. Qual que é a posse de bola ali, tá? Entenda o paralelismo. A posse de bola, o maior tempo de posse de bola. Quem dominou foi os argumentos da defesa? Ou você simplesmente ficou contra-argumentando os argumentos da acusação? Aí você deixa a posse de bola, o maior tempo de posse de bola, para o Ministério Público. Poxa, num júri, 100 réus, tá? Um júri pequeno. Você tem 1h30 de fala para acusação, 1h30 de fala para defesa. Se tiver réplica, tem 1h30 para acusação, mais 1 hora para defesa. Nada. São 5 horas de fala. 5 horas. Em 5 horas, aí você, advogado, fala assim, nossa, tem aquele argumentozinho que o Ministério Público falou lá contra mim. Eu não vou deixar passar aquilo. E aí você vai lá e relembra o jurado de coisas que está lá engavetado no esquecimento. Ele passou, nem viu. Puxa a posse de bola para o Ministério Público. Começa aqui. Então, assim, ó, primeiro, posse de bola. Depois, protagonismo. Já vi muito advogado dando tiro no pé. Porque ele simplesmente não percebe quem é o protagonista do júri. É você, advogado? Tá lá bonitão, falando? Não. O advogado deixa de defender o cliente dele para ficar se defendendo. Para ficar rebatendo a acusação, grito de promotor. Pô, pelo amor de Deus, o advogado parece que não tem bom senso de prestar atenção. Isso é só uma armadilhazinha boba para pegar advogado iniciante. O protagonista do júri é o réu. É o réu que tem que ser defendido. Não deixe de defender o seu réu para ficar se defendendo, para ficar brigando com o promotor. Ô, João, eu tenho favor quando eu vejo a pessoa estar no júri, ela fica anotando. Tipo, o que o promotor falou. Aí ela começa a anotar. 1, 2. Ou ao contrário, quando eu vejo que o promotor está anotando o que eu estou falando, aí que eu vou colocar mais ao contrário, né? Mais armadilhas ali para que ele caia.
E aí, sobre a parte, teve uma coisa interessante, que eu, uma vez, estava fazendo um plenário e tinha um crime de resistência. Esse eu nunca esqueço, porque a pena do cara foi a maior pena que eu já fiz um júri de alguém. Foi 27, 28 anos que ele levou ali. E esse crime, os jurados absolveram ele, que era o crime de resistência. Que não mudou muito no final das contas, mas enfim. O legal foi que a promotora ficava me aparteando a todo momento. E aí o que eu fiz? Eu falei, doutora, a senhora quer falar mais sobre o crime de resistência? Não tem problema. Eu saí do plenário, sentei na plateia, quando ainda podia, né? Na época que podia, tinha plateia. Sentei na plateia e falei para ela assim, você tem aí, pode, você quer falar mais? Pode falar. Ela levantou, falou ali uns 5 minutos. Aí depois passou 5 minutos dela falando, eu falei, ó, você já falou demais, vai sentar no seu lugar lá, tal. Ela era minha amiga, tal. Ela foi, sentou. Aí eu peguei e mostrei, porque no auto de resistência estava escrito que ele resistiu mediante fuga. Falei, olha, não existe isso, precisa ter violência, ele não pode resistir porque ele fugiu, não tem nada a ver. Eu falei, esse laudo existe porque ele está todo espancado. Ele está ralado por todo lado porque ele caiu de moto. Então, os policiais, na hora que vão apresentar esse preso, se ele falar que ele é apoiante da polícia, ferrou. Porque o cara estava todo regaçado, ele pulou de uma moto em movimento. E ele confessava o delito, enfim. E foi muito legal, porque é uma forma de uma parte que eu dei todo o tempo do mundo para ela, porque eu sabia que tinha um documento no processo que ela não tinha olhado. E quando eu chegasse com ele, ia destruir mesmo ela na minha fala, ela ia servir melhor do que eu não deixasse ela partear. É só um exemplo que eu lembrei aqui na hora. Cara, esse é um exemplo de uma situação que a gente quer a parte, que a gente aproveita porque o cara tá se enrolando. E, gente, para quem não trabalha no júri, olha, é muito comum você, às vezes, vai trabalhar num caso que é tão cabeludo, que é tão feio, aparentemente, que o promotor ele acha que tá ganho o júri e não estuda direito o processo, cara. E eu já trabalhei em alguns casos em que eu vi o promotor, assim, ó, falar e falando bobagem a todo tempo e, cara, ele mesmo se enforcar. Claro, a gente não cai nessa, né? A gente não cai nessa, que nem eu já falei aqui antes, e todo mundo já sabe, a gente tem que conhecer tudo. Eu não quero saber se o promotor lá ele vai estar também com conhecimento total ou não, mas eu como advogado, eu como responsável por essa defesa, eu sou obrigado. E cara, que história, velho, que história. Muito, pô, essa dos apartes, muito bom. Tem uma pergunta aqui que é sobre, não sei se o João quer falar alguma coisa, mas deixa eu só colocar essa pergunta aqui no ar, que é sobre júri de cadeira vazia. Aquele júri que o réu não participou, que o réu não está lá. Vocês têm alguma estratégia para isso? Eu não sei se ele quis dizer exatamente isso, mas eu imagino sim, né? O júri de cadeira vazia. Quer falar, doutor? Eu posso trazer uma consideração. Assim, gente, é que, na minha opinião, tudo vai variar muito do caso. Qual é o caso que a gente está trabalhando, né? Sempre que a gente vai falar de júri, sempre que a gente vai falar de pontos específicos, a gente tem que lembrar, olha, de que caso que eu estou falando, de que réu eu estou falando, qual é o contexto. Porque, muitas vezes, tudo que acontece, em primeiro lugar, a gente tem que utilizar, a gente utiliza aquela questão como algo que acrescente a defesa. Por exemplo, eu estou trabalhando num caso em que é extremamente constrangedor. O cara ele está passando por algo que ele nunca imaginou na vida dele, não tem condições de estar em plenário. Esse cara aqui, sei lá, ele tá querendo se matar, ele não quer viver mais, em razão disso. Esse processo causou isso na vida dele. E ele ficar constrangido, enfim, eu acho que tudo depende muito do caso. Tudo depende muito do caso para a gente poder se situar. Eu fiz júri já sem réu e eu não gosto de fazer júri sem réu. Às vezes, por mais feio que seja, sabe? Porque a gente tem que considerar que no plenário é evidente que esses estigmas todos que a gente ouve falar, eles estão ali, de forma explícita. E às vezes você tem um réu ali com o estigma, que é, sabe, aquele cara ali de mal e tal, aquilo que a sociedade entende como um bandido, aquele que a sociedade nem precisou ler, nem ouvir, e já diz, olha, aquele cara ali que fez, não precisa nem falar, acabou, tá julgado aqui. Então, assim, mesmo nessa situação, gente, eu acho que é muito mais fácil para o jurado condenar aquele que ele não vê. Porque, na maioria das minhas defesas, eu faço um trabalho de humanização do réu, de mostrar quem é aquela pessoa, quem é aquele por trás dessa figura de réu, por que ele está ali. Não basta um indiciamento do delegado, não basta uma acusação do Ministério Público, não basta um juiz togado aqui, ele não pode ser considerado culpado,
porque essa função é dos jurados, e quem é essa pessoa aqui que a gente está julgando? Qual que é o contexto dele? Qual que é o contexto das vítimas? Qual que é o contexto das testemunhas? Quem são essas pessoas? Porque no júri é muito comum o réu ser visto como aquilo, aquele objeto, aquela coisa, aquele monstro, receber esse olhar. E quando você humaniza ele, você começa a fazer os jurados pensar, porque no tribunal do júri os jurados eles têm isso de saber, de querer saber quem são aquelas pessoas, quem é esse acusado, quem é aquela vítima. E até para quem não é familiarizado com o júri, tem aquela série agora do caso da Elise, da York lá, isso fica aparente de forma muito evidente da forma como o jurado se posiciona em relação àquilo. E nos júris você vê isso, olha, os jurados às vezes perguntam ali, mandam a cartinha, o bilhete para o juiz, olha, esse cara já foi preso antes, essa vítima realmente fez isso, sabe? Eles querem saber quem são aquelas pessoas, muitas vezes. Então, quando você não tem o réu ali, quando eles não enxergam, eu acredito que é muito mais difícil de fazer esse trabalho de humanização dele, e é muito mais fácil os jurados condenarem, eles não estão vendo. Eu entendo que é muito mais fácil condenar aquilo que tu não vê. Mas em casos excepcionais, eu prefiro que... excepcionalíssimos, assim, sabe? Eu vou preferir que o réu não esteja presente. Mas é... nas vezes que eu trabalhei, é muito excepcional. Às vezes até o cara ali, porque eu tento justificar de alguma maneira, eu tento trazer alguma questão para mostrar, por exemplo, só um exemplo curto aqui, não vou prolongar. Eu tive um cliente que a tese era de negativa de autoria, eu falei, olha, fala, responde juiz, responde promotor, responde jurado, está tudo certo, vai lá e conta. Eu orientei ele como ele deveria fazer e tal, mas chegou na hora, ele disse que não queria falar com ninguém. Não, e o juiz não quer responder nem os jurados. E sentou. E eu sempre vejo essa questão dos jurados como algo muito sensível, sabe? Esse trato com os jurados. E aquilo ali já na hora me causou um mal-estar, mas eu pensei, cara, que merda, né? Mas tudo bem. Então eu e durante a minha sustentação, em algum ponto eu trouxe, olha, será que... Bom, esse réu, por que ele não falou para os jurados? Ele está sendo condenado, ele está sendo acusado de um crime, ele está preso há 4 anos por um delito, ele nunca foi ouvido, ele nunca teve a oportunidade de trazer a versão dele, ele nunca teve a oportunidade de demonstrar o ponto de vista dele, e ele não acredita mais no que a gente está fazendo aqui. Embora eu tenha orientado, eu tenha dito para ele, fala, vai lá e fala, conta, pode contar, mas é difícil para ele e tal, então eu tento, de alguma maneira, justificar aquela questão. Fecha parênteses. Felipe, olha que interessante. Quando a gente fala de réu ausente no tribunal do júri, eu tenho 2 pontuações estratégicas para a gente pensar nesse momento. Primeiro, eu sempre falo que no tribunal do júri não é só o advogado que defende. Tá? A gente tem o réu se defendendo. O interrogatório é o momento onde o réu faz a sua autodefesa. E a autodefesa do réu não sai só da boca do réu, não. Por isso que eu sou contra, assim, veementemente contra. Interrogatório em júri feito com o cliente lá dentro, com o acusado dentro do presídio por vídeo. Porque não é só a boca do cliente que se defende. São as mãos trêmulas. É o embargar da voz. Uma lágrima que escorre sutilmente no canto do olho que só o jurado consegue ver frente a frente. É a entonação da voz ao falar da dor, do medo no momento do fato. Isso é autodefesa. É nesse momento que o ser humano sentado no banco dos réus, ele vai se compadecer de outro ser humano. Acho que a palavra é essa, é se compadecer. Olha que coisa importante, a presença do réu fazendo a sua autodefesa, falando com os jurados não só pela sua boca. Quantas e quantas vezes, ao instruir um cliente, vocês que me acompanham aqui, né, sabem que eu sempre divido meu dia a dia nas redes sociais, um dia antes do júri, eu vou lá falar com o réu. E eu já recebi mensagem assim, mas e aí? Você estava montando o depoimento dele? Muito pelo contrário. Porque se montar o depoimento de um acusado, o jurado ele vê olho no olho. A mesma sensibilidade que o jurado tem de verificar as emoções de um réu, ele tem para saber se aquele depoimento é mentiroso. Muito pelo contrário, as minhas orientações são, meu amigo, mostra para o jurado esse medo que você está me falando, que você sentiu no momento.
Mostra para o jurado essa emoção, os motivos pelos quais aconteceu isso. É difícil para o jurado, né, imaginar o que aconteceu contigo sentado no ar-condicionado. Agora, você e mais ninguém sabe o que você passou naquele dia. E aí, muitas vezes, ali, separados por uma grade, separado por aqueles ferros e grilhões, eu vejo o acusado se compadecer em lágrimas. Cara, e você me fala, qual a importância de um acusado no plenário do júri? Total. Muitas vezes quem absolve nem é a defesa, é o próprio acusado. Cara, eu tô arrepiado a falar isso aqui. É o próprio acusado em fazer essa autodefesa. Beleza. Passamos a parte aqui da autodefesa. Importantíssimo, você já entendeu? O réu está presente. E se ele estiver ausente, qual a estratégia? Aí eu começo a mostrar para o jurado também sentimentos. Eu falo, peraí, aquele ente ministerial ali, na pessoa do promotor, pediu a prisão preventiva dele. Ele sabe que se ele vir aqui, ele está vindo para o matador, porque aquele promotor ali quer prender ele. 15 anos de prisão. Eu não viria. Você, jurado, viria? Começa por aí. Vamos se colocar no lugar dele? Agora, eu não quero essa cadeira vazia e eu pego um advogado da banca. Senta aqui. Eu tiro a beca, boto em cima dele. Hoje nós estamos defendendo aqui essa pessoa. E eu não tenho mais beca. Minha beca serve para defender. E eu estou aqui defendendo. A gente vai imaginar que ele é o acusado. É uma pessoa e eu pego na mão do advogado e falo assim, ó, aqui, ó, carne, osso. A gente não está julgando um número. A gente não está julgando mais um processo, mais um monte de papel aqui. A gente está julgando uma pessoa de carne e osso que tem filho, sentimento, família, igual esse aqui. Se eu der um tapa, aí eu dou um tapa no advogado, vai doer. E o jurado vai hoje decidir se a gente vai dar um tapa na cara dele, fechando os olhos para a verdade e para o processo. Ou se a gente vai julgar com justiça. E aí começa o júri. Cara, que massa. Eu gosto disso, cara, que eu saio, eu aprendo umas coisas assim que eu fico pensando, cara, vamos ter que anotar e vamos ter que... Não só vocês aí, gente. Eu também, cara, eu aprendo muito quando nessas trocas de ideias, assim, sensacional. Como eu falei, é difícil tu humanizar um cara que não tá ali, daí tu leva uma outra figura e apresenta para os jurados. E aí, cara, pensem, né? A gente trabalha com isso, vocês aí fazendo júri adoidado, esse mês que vem a gente tem 3 júris para fazer, cara. E a gente se sensibiliza, eu escutei tu falando, a gente se sensibiliza. Imagina o jurado, que às vezes é a primeira vez que ele tá ali, ele tá julgando um ente da comunidade, ele tá julgando outra pessoa. É pesado isso. E quem me conhece sabe que quando eu tenho a possibilidade de trabalhar teses aí de negativa de autoria, porque você condenar alguém que está dizendo ali, está suplicando, olha, não fui, não sou eu, é muito complicado. E daí, uma questão que o João trouxe ali, que é essa de se colocar no lugar daquele acusado. Muitas vezes os jurados eles não se colocam ali como acusados criminais, como naquela posição de réu, de bandido, porque ele não está sendo visto como um acusado, ele está sendo visto como um bandido praticamente, até que a gente faça esse trabalho de desconstrução. Então, falando em estratégia, algo que eu gosto de fazer, que vocês com certeza devem trabalhar, é essa questão de fazer um espelhamento. Às vezes o jurado pode não ver no réu essas questões, mas eu costumo fazer assim, por exemplo, olha, vocês podem não se colocar no lugar dele, mas vocês conhecem alguém que a vida inteira levantou às 6 da manhã, foi embora chegava em casa só às 11 da noite, que trabalhava, que estudava, que queria sustentar a família, que fez de tudo que pôde, mais um pouco para dar um futuro melhor para a família. Eu tento fazer com que eles pensem, pô, como assim? Eu não me coloco no lugar dele, mas eu sou essa pessoa que levanta todo dia para trabalhar, que eu estudo, que eu faço, assim. E daí você começa, é aquela coisa, né? Você começa a criar um desconforto. E para mim o desconforto ele é importante, porque você tira a pessoa da zona de conforto e começa a provocar, trazer uma provocação que sabe, putz, cara, pô, mas eu sou assim também, imagina se um dia eu for acusado e cair aí, pô, eu sou esse cara, sempre fiz tudo certinho na minha vida e tal, pô, daqui a pouco você consegue aproximar ali.
Exatamente. Eu só queria colocar mais um último tema, que foi o que a Aline pediu ali, eu falei que a gente ia falar um pouquinho, que é sobre a questão do quesito. Tá? Eu sei que tem muita coisa, dá para fazer uma live só sobre quesitação, só queria expor como eu faço. Eu uso a explicação do quesito como a última parte da minha fala, né? Para que isso fique como um resumo. Basicamente, eu vou pegar a quesitação e vou mostrar, ó, esse ponto aqui eu falei lá atrás, esse ponto aqui para relembrar tudo, mas não é a última parte, porque eu sempre acredito que a gente deve fechar com algo, com a emoção lá em cima. Então, assim, o ponto mais emocional, ele vai acontecer diversas vezes no meio, mas tem que ser a última mensagem, a última coisa que eu vou falar pro jurado, tem que ser algo bem emocional. Mas eu uso o quesito no momento anterior a esse, que é o último da emoção, que é para eu explicar tudo o que aconteceu e aí eu vou pro fechamento. E eu só queria indicar um livro que o pessoal pediu e vai casar muito com o que o Dr. Felipe está falando dessa parte de conhecer a história, que é esse aqui, ó. Chama Justiça, do Luiz Eduardo Soares. Ele escreveu o livro Tropa de Elite, que na verdade chama Elite da Tropa, e que na verdade não tem nada a ver com o Tropa de Elite. Peraí que apagou tudo aqui. A Tropa de Elite foi feita uma crítica à polícia, na verdade, tá? Então, esse autor, Luiz Eduardo Soares, ele escreve muito bem sobre justiça, sobre essas questões assim, tá? Não é aquele comportamento que você vê no filme. O filme foi um pouco desvirtuado desse livro. Mas, enfim, esse livro aqui, Justiça, se você pegar ele, no primeiro capítulo dele, você não precisa nem ler ele inteiro, ele vai falar justamente isso que o Felipe trouxe. Ele conta uma história e ele mostra como que a história contada lá do começo, ela muda completamente o andar da carruagem. Então ele vai explicando a história de um motorista de ônibus que acha que o cara tem que morrer, tem que matar o cara que matou um cobrador. E aí ele, na verdade, é um taxista que começa a falar isso, que o cara tem que morrer e o cara era um cobrador de ônibus. Matou um cobrador de ônibus. Só para a ideia ficar clara aqui. O Luiz Eduardo Soares é uma história dele, que ele está num táxi, num congresso, conversando com o taxista, e aconteceu um fato na cidade que mataram um cobrador de ônibus. E aí o taxista está com a ideia de que tem que morrer o cara que matou o cobrador de ônibus. Porque onde já se viu isso? E aí ele vai levando toda uma ideia que o cobrador tem filhos, que os filhos vão ficar sem pai, que os filhos vão começar a usar droga, que os filhos uma hora vão chegar e não vão ter mais dinheiro. E nesse momento que eles não têm mais dinheiro, eles vão precisar cometer algum crime. E talvez ele entre num ônibus. E talvez ele tente roubar o ônibus e nesse momento aconteça uma tragédia. Então ele dá uma volta 180 graus assim na história, que é fantástico. Então esse livro, para você explicar essa historinha, claro que você vai ler, vai entender ela melhor. E para você humanizar a pessoa e para dar a ideia de que toda a história ela começa num determinado ponto. Então depende do ponto que eu peguei o início da história, é o ponto que eu vou dar um entendimento final. Se eu peguei só a partir do momento do crime, eu não entendi a história daquela pessoa, ninguém vai entender o que está acontecendo. Só para casar com o que o Felipe falou ali e fazer essa contribuição aqui dos quesitos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, João, Felipe, aí de quesito. Quesitos, Rodrigo, eu falaria de uma maneira bem simples para o advogado. A live hoje é sobre estratégia. Eu quero evitar, fazer com que vocês quero evitar que vocês acabem cometendo um erro crasso. Quantos advogados fazem uma excelente explanação, conseguem humanizar o acusado, conseguem remeter o jurado à cena do crime, fazer com que ele vivencie aquelas emoções, beleza. Chega na hora do quesito, ele não consegue fazer aquela sustentação virar voto. O jurado muitas vezes não consegue entender o que está sendo perguntado para ele. E aí, a decisão final, que ela é monossilábica, sim ou não, há um quesito objetivo que vai deflagrar de maneira real, ali na urna, a sua tese, muitas vezes passa batido. Então, assim, ó, criminalista, tribuno, pegou a folha de quesitos na mão, desenha aquela folha de quesitos. Mostre, senhores jurados, vocês vão responder aqui sim ou não para algumas perguntas. O julgamento não é uma sentença, vocês não vão ter a oportunidade de falar nada. A única fala que o jurado fala é sim ou não. E às vezes eu pego o quesito lá do juiz. Pego lá, vou lá e pego. Pego o quesito e levanto isso aqui, ó. O voto aqui é sim ou não. E a pergunta inicial é, aí eu começo o quesito 1, quesito 2, eu vou indo quesito por quesito. Senhores jurados, terceiro quesito aqui, ó. A nossa tese principal é legítima defesa. Vossa Excelência, para cada um de vocês, se ele estava em legítima defesa, vai ser perguntado se absolve o réu. Muita atenção aqui, porque é nesse quesito que vocês vão reconhecer a legítima defesa. Ele estava, não estava na legítima defesa? Estava. E às vezes o jurado começa a balançar a cabeça, fala, não, peraí. Mas enfim, é aqui, ó. É aqui. O jurado absolve o réu, a legítima defesa está aqui. É o terceiro quesito. Não esqueçam. Eu falo. Quer ver um quesito que é tenebroso?
Desistência voluntária. Desistência voluntária, eu falo para eles, não vai ser perguntado se ele desistiu voluntariamente. Vai ser perguntado se ele tentou. Vamos relembrar o que eu já expliquei tantas vezes? A tentativa é quando algo alheio à vontade dele impede ele de conseguir. O nosso quesito mostra que ele começou, a nossa tese, começou a execução, mas ele desistiu sozinho. E a gente quer a condenação dele, mas pelo que efetivamente ele cometeu, segundo o artigo 15. E aí eu começo a mostrar, tá aqui, ó. É nesse quesito. Quando perguntar se ele tentou, vocês vão lembrar que isso aqui não é tentativa. E vocês vão negar isso aqui, ele não tentou. O quesito tá aqui. Então, eu pego o quesito, eu desenho, eu destrincho, eu desenho literalmente, eu pego no Flipchart, desenho. Então, a gente não pode deixar passar a nossa tese por simplesmente não conseguir explicar o quesito. Quesitação, eu demoro ali, ó, uns 20 minutos, às vezes, para explicar o quesito. Cara, eu não... Olha, eu sou dessa opinião também, cara, porque não adianta, né, o quesito é o que vai decidir o júri. Não adianta a gente fazer uma explanação maravilhosa se o jurado não entender como é que vota. E às vezes ele não entende. E até quando ele entende, olha só que coisa, né, cara? Às vezes até quando ele entende o quesito, ele confunde. Às vezes quando você tem muitos réus, tem muitos fatos, o jurado ele entende o quesito e confunde. Daí você imagina o jurado que não entender. Então é muito importante, eu sou dessa também. Cara, tem que explicar, e se eu conseguir, eu deixo no quadrinho ali, ó, número 1, não, número 2 sim, ou número 3 sim. Cara, eu tento deixar, normalmente os promotores se ligam, vão lá e apagam, né, porque o jurado às vezes tem o jurado viajão, aquele que não sabe nem onde tá, olha ali, sabe, para ter uma referência do que fazer na vida, mas eu tento fazer dessa maneira também, deixar bem explicadinho, como se fosse algo muito difícil de entender, porque para muitos é, né. Justamente por isso, às vezes o cara entende e erra, então a gente tem que, cara, e às vezes, e eu vejo muita gente não fazer, porque é meio chato, poxa, você já fez todo o trabalho, como é que você vai lá fazer quesitação? Mas não é, gente, é muito importante, tem que tirar, ainda não acabou o negócio, ainda não acabou, enquanto não passar o quesito não acabou, tem que fazer. Olha uma sacada aqui, é que o pessoal acha que o jurado não é inteligente, muito pelo contrário, o jurado é extremamente inteligente. A realidade é que eles não estão acostumados a questões jurídicas. Lembra você, advogado, ou você acadêmico, a primeira vez na vida que você ouviu sobre desistência voluntária, arrependimento de fiscais, arrependimento posterior? Pô, você confundia tudo. E olha que você era acadêmico de direito, tinha feito bem uns semestres anteriores. Agora, imagina para o jurado que nem fez esses semestres anteriores, né, tá tendo essa dificuldade de primeira vez, e aí, para além disso, ele tá vendo isso na real, no caso prático, que aconteceu de verdade. É muito mais difícil. Então, sim, isso é fácil para você, tá o dia inteiro mexendo com isso, que estudou o processo faz um mês, e agora para o jurado que viu o processo no dia. Então, a gente não pode minimizar a inteligência do jurado e tem que ajudar ele, porque é difícil, não é fácil. Fácil talvez seja para você, para mim, e às vezes nem para advogado é fácil. A gente já está estudando o processo há um mês, o jurado conheceu no dia o processo. Então, aí fica essa pontuação só para registrar que realmente a gente tem que explicar de forma ampla e restrita as teses para o jurado. Show. Por isso que é tão importante, né? O quesito é importante você falar na tréplica, na primeira fase, até porque tem pergunta capciosa, pergunta que a conclusão lógica dela não é o que está sendo perguntado. Então, você sempre tem que explicar, tem que achar um ponto, uma hora para você separar para explicar e como você vai explicar isso, porque também influencia bastante. Tem juiz que fala, se você quer votar com a acusação, vota sim. Se você quer votar com a defesa, vota não. Tipo, ele desconsiderou completamente a argumentação que ocorreu e ele está pontuando em pessoas, né? Na autoridade que existe ali. Isso é péssimo. Sim, isso é horrível, então, né, cara? Cara, isso que tu trouxe é muito, muito bom, cara. Porque tem muitos juízes que eles explicam com uma didática muito boa a quesitação. Só que a gente também não pode depender disso, né? Porque tem juízes que... Isso aí, cara, quando acontece isso, você pensa assim, putz, né, cara? Daí fica... Parece que foi a lona aquilo ali, né? E daí vai do... Cara... Olha só, últimos falar, 20 centavos aqui. Já teve júri meu, falando disso, de juiz orientar e acabar orientando errado. Já teve júri meu que a tese era desistência voluntária. O acusado de feminicídio tinha vídeo dele indo pra cima da moça e vídeo dele desistindo voluntariamente. Aí, na hora da sala secreta, a juíza chega e fala assim, olha, se vocês votarem sim, vocês estão concordando com a acusação que fala que ele queria matar. Se vocês votarem não, vocês concordam com a defesa que fala que ele não queria. Aí eu tive que... Excelência, pela ordem.
só de esclarecer para os jurados que aqui é aquela tese de licença voluntária. Porque o jurado tá, pô, ou tá de facada, quer dizer que ele queria. E aí já vai até para baixo. Né? Não, esse quesito não... Só quero que esclareça para o jurado que, ainda que ele quisesse... Tá vendo? O vídeo lá mostra ele dando um monte de agredindo. Ainda que ele quisesse, o próprio vídeo mostra que ele parou de querer. Que ele desistiu sozinho, nada impediu. Aqui é aquela tese. Então você vê, interrompi porque estava na iminência. Talvez você fala 1h30 e aí vem o juiz, na hora de explicar, explica errado. E aí a sua tese vai por água abaixo. Então é pela ordem, no meio da sala secreta, interromper o juiz mesmo e falar. Mas é que ali é o momento. Então, assim, ó, esse negócio de interromper, cara, tem que interromper quem for, porque o juiz ele é a figura de maior autoridade ali no plenário, né? Daí imagina o jurado tá escutando dele ali daqui a pouco, sabe, já vota tudo errado, cara. Não, tá louco, cara. Mas olha, cara, muito boa essa. Muito boa. Desculpa ficar interrompendo, mas muito boa. Mas, porra, né, cara? Eu fico assim, ó, velho. Eu fico pensando, putz, cara, não acredito, velho. Depois de tanto tempo... Tem juiz que fala, se os jurados entenderem dessa maneira, ele vai ter, é para ele ter uma pena maior do que se entender por essa... Meu Deus do céu. Que desgraça. É complicado. Mas, cara, muito bom, muito bom. Exato. Bom, quero agradecer aqui ao Felipe por ter participado aqui da nossa live, mas antes quero pedir para vocês já tirarem um print aí, compartilharem, seguirem todo mundo, tá? Aqui em cima que vocês apertam o botãozinho aqui para poder seguir todo mundo ali. Só lembrando algumas coisas, hoje nós temos a aula do Criminal na Prática, vai acontecer às 7 horas da noite, tá? Eu e o João vamos fazer um baita resumo de tudo que a gente falou sobre flagrante, vamos bater bastante em requerimentos para vocês, mas vai começar às 7 horas da noite. Por que isso, Rodrigo? 7h30, Rodrigo, 7h30. 7h30? Então, beleza. Eu tenho um compromisso em 7 horas. Tá, 7h30 da noite a gente vai começar a nossa aula, porque na sequência vem a aula do Thiago da imersão, que ele vai falar sobre audiência criminal. Então a aula da imersão do Thiago hoje está imperdível para vocês participarem. Felipe, muito obrigado aí, quero deixar a palavra com você para você poder falar aí no final, tá? Obrigado pela tua colaboração, foi muito bom o nosso podcast de hoje. Vamos marcar um dia para você voltar, a gente fala só sobre quesito. Dá para pegar cada partinha do júri e falar mais de 2 horas, né? Mas enfim, obrigado aí, Felipe, pela participação. Cara, eu anotei alguns tópicos aqui, eu sabia, cara, não vou conseguir passar nem do terceiro tópico aqui com essa galera, porque é assim, o negócio ele anda... E que nem eu digo, né, cara, a gente se empolga de falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vivencia. Então eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado por essa oportunidade de fala, gosto muito de falar e compartilhar, trocar, aprendo muito aqui. Com certeza o que eu aprendi aqui eu vou levar para os meus próximos trabalhos e, gente, contem comigo aí. Galera que está assistindo, Doutor Rodrigo, Doutor João, Doutor Thiago, só gente, assim, ó, que eu tenho uma consideração muito grande, admiração forte por esses caras que são pessoas que estudam, são pessoas que trabalham, estudam e passam o que eles sabem, passam o que eles têm de melhor para você, sabe, sem pedir nada em troca. E isso é algo que é sensacional, merecem muita... Cara, vocês merecem o que vocês têm, um público engajado, gente que gosta de acompanhar e colegas que admiram vocês aí Brasil afora. Valeu, gente. Show de bola, valeu, obrigado. João, valeu aí a presença de hoje. Voltamos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, só você chegarem por aqui. Falou! Até. Até amanhã, galera.